Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais um Conversa que Rende, o nosso bate-papo, o nosso encontro semanal para falarmos dos assuntos do mercado financeiro. Chegamos no nosso episódio 80. Pois é, já estamos criando uma bela história com boas informações para você investir de maneira cada vez mais inteligente. Hoje, casa cheia, que bacana. Estamos com Cadu Wing, com o João Santoro e com o Emanuel MacLeod, a quem eu dou primeiramente o nosso boa noite. Tudo bem, Manu? Bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Cadu. Boa noite, João. É sempre um prazer estar aqui com vocês. João Santoro, nosso assessor de investimentos aqui da MacLeod. Tudo bem, João? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Rafa. Mais uma vez, obrigado. Boa noite, Cadu. Boa noite, Manuel. Vamos nessa. Carlos Eduardo Wing. Cadu Wing. Tudo bem, Cadu? Mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Rafa. Prazer estar aqui novamente, na companhia aí do João, do Manu. Vamos falar um pouquinho dessa semana aí. Legal, uma semana que teve uma sensação de alívio, talvez, né? Foi um Ibovespa menos pior, que tirou aí o nosso índice de um mergulho para baixo, que vinha incomodando demais nas últimas semanas. Tivemos uma ótima sexta-feira, o Ibovespa disparou mais de 2%, tivemos dados importantes da inflação, tem muitos números para a gente comentar e eu queria que o Cadu fizesse aquele resumo bacana para a gente aquecer as turbinas e falar sobre os principais assuntos. Vai lá, Cadu. Vamos lá, como você bem começou, né? A semana ela trouxe aí diversos indicadores importantes. Eu vou tentar aqui mapear os principais aí referentes ao cenário internacional e Brasil. A gente começou a semana com o humor do mercado um pouco mais do lado negativo, né? Mas a gente viu que ao longo da semana a bolsa oscilou bastante. O Brasil até se descolou um pouquinho do mercado internacional e a sexta-feira acabou sendo um pouquinho mais positiva. A gente teve dados, né, dos PMIs na China melhorando. Então, no mês passado, né, que a gente tinha um indicador abaixo de 50 que mostrava desaceleração, agora superou o equilíbrio ali de 50, né, mostrando expansão. Então foi um dado positivo que a gente teve na semana, ao mesmo tempo em que alguns dados na Europa também referentes aos PMIs vieram positivos. Em contrapartida, a gente teve, né, os dados de industriais na Alemanha que vieram abaixo da expectativa do mercado, foi uma queda aí de 0,7%, que o mercado estava esperando uma queda de 0,4%, então isso acabou sendo um ponto negativo, né? Mas que não chegou a tirar, a mexer muito ali com o mercado, né? Não chegou a puxar muito para baixo. A gente vive aí também essa questão da crise energética, falando, né, de cenário internacional, e a gente teve dois anúncios aí que ajudaram a atenuar. A gente vê o preço, né, não só do gás natural, o preço dos combustíveis de maneira geral subindo também, e uma coisa curiosa, é importante a gente ressaltar aqui, é que se cogitou em utilizar parte da reserva, né, estratégica ali dos Estados Unidos para tentar segurar um pouco o preço de combustível. E a Rússia também, né, o Vladimir Putin declarou que está preparado aí para aumentar a produção de gás natural para também ajudar a Europa nessa questão da crise energética. Então isso daí ajudou um pouco a equilibrar um pouco do humor do mercado. E o que mais mexeu ao longo dessa semana, né, uma coisa que a gente estava muito na expectativa, é referente à inflação. Então, a gente teve, né, os dados do IPCA de setembro, que teve uma alta de 1,16%, foi uma alta considerável, né, a maior alta para o mês desde 1994, porém, ela ficou ainda um pouquinho abaixo ali da estimativa do mercado. Então, trouxe um certo alívio, mas eu acho que esse alívio ele não é muito duradouro, né? A gente tem que lembrar que esse PCA ele foi puxado muito pelo setor de habitação. O setor de habitação, a principal questão ali que puxou essa alta é o custo de energia. A gente tem que lembrar que a partir de setembro, né, a gente teve a mudança da bandeira tarifária, que foi criada uma nova bandeira, né, que foi a bandeira de crise hídrica, que adiciona a nossa conta de luz aí a cada 100 kWh de consumo, adiciona em torno de R$ 14,20. Então, isso apareceu já no IPCA.
E como a gente vem observando, né, preço das commodities subindo, falando de petróleo, falando de dólar, é importante a gente observar como que isso vai perdurar, porque nessa semana também a gente viu a Petrobras elevando o preço da gasolina e o preço do gás de cozinha. Então, provavelmente a gente vai continuar vendo a inflação um pouco mais persistente a nível Brasil. Então, acho que é um ponto importante para a gente destacar. E nos Estados Unidos, todo mundo estava na expectativa do payroll, acho que era o principal dado, né, do mercado, que saiu hoje. A expectativa era uma criação de 500 mil vagas de trabalho, a gente teve um número muito abaixo disso, foram 194 mil vagas que foram criadas. Isso é importante destacar porque o payroll ele é o principal indicador, né, que fica sendo monitorado pelo Fed, então isso pode impactar diretamente na questão do tapering, né, que vem sendo discutido. Inclusive, a gente teve no último discurso do Jerome Powell, né, levantando essa questão e a expectativa do mercado que os Estados Unidos comece a reduzir a recompra de títulos, né, essa injeção de dólar que é feita mensalmente a partir de novembro, e como esse dado, né, da criação de emprego veio muito abaixo da expectativa, isso traz aí uma percepção do mercado que a política acomodatícia ela possa perdurar um pouco mais. Foi isso que fez com que as bolsas lá fora puxassem para cima, e a nossa bolsa brasileira acompanhou esse movimento aí, trazendo um certo alívio, fazendo com que a nossa bolsa fechasse a semana praticamente aí no 0 a 0, compensando parte aí da queda que a gente tem observado ao longo dessa semana. E para explicar, né, Cadu, de que maneira isso impacta a nossa bolsa, é interessante observar que se essa injeção de dólares, né, se essa compra de títulos continuar por mais algum tempo, os investidores, logicamente, vão buscar, com essa liquidez toda, investimentos que garantam maior remuneração, maior taxa de juros, como é o caso do Brasil, e boas perspectivas de ganhos também na renda variável. A nossa bolsa dolarizada, como todos sabem, está uma pechincha danada. Então, essa, digamos, boa notícia da continuidade do programa de estímulos econômicos nos Estados Unidos puxou a Bolsa brasileira, né? Então, há uma ideia de que isso pode ser muito positivo para o nosso mercado interno. Exatamente. E o que é curioso de destacar é que, apesar da criação de vagas ter sido bem abaixo aí do que o mercado estava esperando, né? A gente teve uma queda da taxa de desemprego, ela caiu para 4,8%, ela estava em 5,2%, se eu não me engano, e foi uma queda maior do que o mercado estava esperando. E acaba aparecendo ali um contrassenso, né? E uma coisa que é interessante é que quando a gente olha para... tem um indicador que chama, acho que é a taxa de participação no mercado de trabalho, que basicamente ele mede as pessoas que estão procurando emprego, seja ela empregada ou não. E o que a gente percebe é que esse indicador ele tem variado muito pouco. O que isso implica? Que eu acho que é importante destacar. Isso implica que o mercado está demandando trabalhadores, mas as pessoas não estão buscando emprego. Então, a gente pode observar, talvez, né, se a gente vai ter que acompanhar, uma inflação sobre salários. E isso pode trazer uma pressão ainda maior na questão, né, da inflação nos Estados Unidos, e talvez esse movimento ele acabe tirando um pouco, né, desse ponto de repente, o Banco Central americano continuar aceitando uma inflação mais elevada no curto prazo, priorizando ali a questão do emprego. Então, a gente tem que ver um pouco dessa dinâmica também. Boa parte dos trabalhadores não tem voltado ainda para o mercado de trabalho, ou por receio da pandemia, ou por uma questão, né, familiar. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos as escolas ainda estão fechadas, então algumas pessoas estão em casa para poder cuidar dos filhos. Então, tem toda essa dinâmica também no radar que é importante a gente destacar, que pode parecer um contrassenso ali, você tem um número de vagas mais baixo e uma taxa de desemprego caindo. Então, só para explicar um pouco desse indicador. Mas, basicamente, eu acho que esses são os pontos principais. A gente teve muita coisa aí ao longo da semana. Eu vou tentar aqui ser um pouquinho mais curto para não me estender demais. Acho que esses são os pontos
mais importantes aí que a gente observou e que mexeram aí com as bolsas, tanto no cenário internacional como aqui no Brasil. A gente acabou começando a semana com aquela questão dos, como é que é, papers, aí agora me fugiu o nome, né, que acabou revelando... Pandora Papers. Pandora Papers, exato. Eu ia falar Panama Papers, mas o Pandora Papers acabou sendo um desdobramento do Panama Papers, né? Então, assim, acabou revelando que, enfim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm contas em paraísos fiscais. Isso mexeu um pouco com a Bolsa, levou um pouco de instabilidade ali no curto prazo, depois isso se acalmou, né? Tivemos um feriado chinês muito longo, que faz com que as bolsas também tenham menos volatilidade, isso acaba, digamos, levando menos ingredientes para a formação de uma volatilidade na Bolsa. Queria saber do Manu e do João, fiquem à vontade também para opinar aí sobre essa primeira semana de outubro na Bolsa Brasileira. Opa! Então, Rafa, o Cadu faz esse resumo, né, bem elaborado, mas eu acho que ele abordou todos os pontos com o seu complemento aí, né, do Pandora Papers, que colocou em evidência, né, as contas offshore do Campos Neto e do Guedes. Acho que existe um pouco de exagero nisso, né, uma vez que offshore e contas em paraísos fiscais são normais, né, principalmente para gestores, né, para pessoas que têm patrimônios maiores. A gente, de certa forma, está acostumado a ver isso, né, mas o mercado às vezes enxerga isso de uma forma meio enviesada, né, achando que pode ter alguma coisa. Mas eu acho que eles conseguiram, de certa forma, concluir, né, mostrar que não tem nada demais nisso, né? Que eles não fazem a gestão, enfim, né? Que não se utilizam... Acho que acima de tudo, né, Manu, que não tem nada ilegal nessa prática, né? Exatamente, né? Não se utilizam de informações para isso. Acho que nesse ponto eles conseguiram. A gente teve a inflação, né? Que realmente a gente tem uma meta do Banco Central de inflação 3,75, né? Aceitando ali, né, com um intervalo até 5,25, que a nossa expectativa anual já está em 8,5, quer dizer, desculpa, né? Exatamente, né? A expectativa atual já está em 8,5 e a gente se depara com a maior taxa de setembro desde que o Plano Real foi feito, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, né? Quer dizer, que é maior, eu não sabia, né? A maior taxa desde que o Plano Real foi feito, e tinha mais de 5 anos que a gente não tinha inflação aí com 2 dígitos, né? Quer dizer, nessa semana a gente passou de 10 no acumulado, né? Então... É realmente preocupante. O Banco Central vem atuando aí, subindo os juros para tentar controlar essa pressão, mas eu acredito que a gente vai convergir para uma inflação mais controlada, né? A gente sofre ainda alguns, como eu posso dizer, algumas consequências da pandemia, né? Com desabastecimento, com falta de, por exemplo, de semicondutores, né, na indústria automobilística, o que puxa os preços. Aí o Cadu falou bem também da alta dos combustíveis, na alta do petróleo, fazendo o Petrobras subir aí gás de cozinha, subir gasolina. Então, acho que a gente abordou tudo aí que de mais, vamos dizer, impactante que ocorreu nessa semana. Em relação à inflação, ela acabou, por incrível que pareça, sendo menos pior, um pouquinho menos pior, esperava-se até o índice maior, mas é assustador a gente pensar que desde o Plano Real que não temos uma inflação para setembro tão alta, né? Sem contar que antes do Plano Real aí era brincadeira, né? Não tem nem base de comparação, a inflação mensal era de 2 dígitos, beirando 3 dígitos. Agora, João, de que maneira essa inflação consistente, persistente, pode impactar na decisão de investimento
no curto prazo, assim. O investidor olha para aquilo e fala, pô, calma aí, preciso ganhar mais de 10% ao mês, perdão, ao ano, para poder ter algum dinheirinho a mais ali do meu investimento. Ou seja, o desafio ele se torna cada vez maior, né? Sendo que temos uma Selic que está em 6,25, ou seja, é uma diferença muito grande. Não temos uma paridade de inflação com a Selic, o que faria talvez o investidor apostar em algo mais conservador para ter aí 100% do CDI. Ou seja, o desafio está cada vez maior, né? Não, com certeza. Ainda pegando um pouco desse gancho do histórico da inflação também, né? O brasileiro ficou acostumado com essa inflação de mais de 2 dígitos durante praticamente 40 anos, né? Eu acho que 1954 até antes do Plano Real. Então, voltar para esse cenário é bem caótico, assim. Mas pensando nos investimentos, cara, continua voltando para o mesmo pensamento, assim. A renda fixa fica também atraente, você vai ter um prêmio maior ali na curva, então pegar os títulos mais curtos ali para 2, 3 anos, até os títulos atrelados à inflação também, porque apareceram algumas oportunidades pagando IPCA até IPCA mais 6, você ganhando 6% aí em cima da inflação. O problema é não saber até onde isso vai, né? A gente coloca a inflação como sempre o dono do mercadinho como o vilão da história, né? Sempre falando do aumento do preço do feijão, o preço do frango. O preço do frango virou o novo assunto do momento, que está super caro. Mas todo mundo esquece. Tivemos uma pequena interrupção aí com o João, que estava comentando justamente essa inflação lá na ponta final, né? No supermercado, naquele consumidor que busca de fato comprar com o mais baixo custo possível, tentando economizar no quilo do arroz, no quilo do feijão, na proteína animal mais barata possível, e que tem sentido, sem dúvida, isso ficar cada vez mais complicado. E esse é um aspecto muito cruel da inflação, né? Porque o preço de um saco de arroz, de 1 litro de gasolina, é o mesmo para todos. Então, se você tem um ganho baseado, por exemplo, no salário mínimo, né, que não vem acompanhando a inflação de maneira consistente, faz com que esse aumento seja muito mais perverso lá na ponta do consumidor final mesmo, né? É quem realmente precisa daquele dinheiro contadinho e vê a cada ida no supermercado mensal subir cada vez mais. João, tá ligado aí com a gente, João? Então, mas também só não colocar a culpa toda no preço, né? A gente tem que olhar também o lado dessa expansão monetária que houve causada assim pelo Covid, né? Então, essa emissão de moeda, né, em circulação, tanto aqui, tanto nos Estados Unidos também, eu, na minha visão, eu acredito que seja o maior vilão do que apenas o preço ter subido. E é difícil você ouvir falar do aumento da inflação ocasionado por causa disso. Acaba ficando só nessa questão dos preços, e a gente esquece que tem a parte da base econômica também influenciando. Mas trazendo então para um outro lado, tivemos na Bolsa ganhos interessantes em relação às commodities, né, Cadu? Tivemos aí a Vale subindo mais de 11%, Petrobras também puxando, mesmo quando a Bolsa estava querendo andar de lado, ou então caindo por riscos políticos. Vimos aí boas notícias para as empresas gigantes brasileiras de commodities, né? Com certeza, eu acho que a Bolsa Brasileira ela estava muito pressionada, né? Então, o ambiente externo, já que a gente tem uma bolsa muito correlacionada com o commodity, e a gente viu, né, mais voltado para a parte de minério de ferro tendo uma queda muito grande. E, por mais que o petróleo ele venha subindo, existe uma questão política interna que acaba afastando um pouco os investidores, por exemplo, da Petrobras. Se discute muito sobre uma mudança ali na política de preços. Inclusive, o governo ele vem buscando aí criar um fundo de estabilização dos preços de combustíveis, né? A ideia é utilizar tributos federais, o próprio dividendo que é pago pela Petrobras, para, de repente, criar um fundo para acomodar um pouco aí dessa volatilidade do preço dos combustíveis. E isso volta à questão, né, da parte política, né? A gente sabe que a inflação ela
tem um peso político muito grande, porque ela reduz ali o poder de compra da população de maneira geral. E quando a gente fala de combustíveis, isso tem um efeito em cadeia, né? Por ser uma questão de um insumo ali que permeia por basicamente toda a atividade produtiva. Então você vai tendo, né, altas em consequência do aumento do preço de combustível. O frete aumenta, a energia aumenta, e tudo isso vai causando aí um ambiente cada vez um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente tem aí uma melhora nessa percepção do mercado, essas empresas que estavam muito descontadas, que foram as que mais sofreram com a desvalorização, o investidor ele acaba aproveitando, né, esse momento de repente aumentar a posição ou mesmo, né, se posicionar, não só aumentar a posição, mas alocar esses ativos na carteira, que pode ser uma boa oportunidade de você entrar em boas empresas a um preço bem mais atrativo. E o governo ele vem buscando, né, uma forma de aliviar um pouco disso. Acho que tem um projeto de lei, eu não tenho de cabeça aqui agora, mas uma coisa que o governo quer fazer é um auxílio do gás social, para subsidiar o gás de cozinha para as famílias de baixa renda. Isso ainda vai ter que entrar no Congresso ali para votação. E voltando um pouco do que o João estava falando, né, dessa questão da liquidez, dessa injeção de moeda no mercado, né, isso acaba estimulando, é uma forma de você estimular a demanda e, obviamente, isso pressiona, né, pode pressionar os preços à medida que as pessoas passam, né, a gastar um pouco mais. Um ponto que está muito em discussão é essa extensão do auxílio emergencial. Inclusive, a equipe econômica ela é um pouco contra, né, se prorrogar esse auxílio emergencial, exatamente por essa questão de a gente já ter uma inflação pressionada. Então, essa retirada, né, quando encerrar o programa, provavelmente você vai ter ali um certo alívio, né, para a parte inflacionária do Brasil. Então, só para destacar isso daí, que é um outro ponto, né? O que o governo está tentando, o que a equipe econômica coloca em questão é que, em vez de prorrogar o auxílio emergencial, é se resolver a questão dos precatórios e, de repente, abrir espaço ali para a questão do Auxílio Brasil, em que o governo ele vem, né, é o programa que vai substituir o Bolsa Família e que se pretende ter um aumento ali não só de número de brasileiros, né, que passarão a ser atendidos por esse auxílio, mas também do valor médio a ser pago, né, que seria um aumento de 50%. Então, acho que é um ponto importante também para a gente colocar. Inclusive, o Ministério da Economia teve que desmentir o próprio ministro Paulo Guedes, que acabou revelando numa live que o auxílio emergencial seria estendido, né? Correram para passar panos quentes lá, porque isso ainda não foi batido o martelo. Tem uma dúvida em relação à viabilidade do Auxílio Brasil, que estava absolutamente vinculado à PEC dos precatórios, e com isso uma saída, talvez a terceira via, seria a extensão desse auxílio para pelo menos ali até abril do ano que vem. Mas assim, eu continuo pensando no desafio do investidor, né, que olha a inflação, olha a taxa de juros e não sabe de que maneira pode ganhar dinheiro. A gente percebe uma bolsa americana que está lá batendo num certo teto, né, chegou aí às máximas, a renovar máximas, mas no mês passado, por exemplo, caiu mais de 3%, o índice Dow Jones. A gente vê a bolsa brasileira também, ao contrário, né, encontrando um fundo ali por volta dos 108, 110 mil pontos, mas também com pouca tração para engrenar uma alta relevante. Qual é o desafio que o investidor tem agora, Manu? É observar o comportamento da economia aqui, lá fora, tentar ser um pouco mais conservador e apostar numa taxa de juros de curto prazo? Como é que você imagina aí os movimentos daqui para frente? Olha, Rafa, eu acho que o investidor, de uma forma geral, né, ele tem que ter uma carteira diversificada, né, cara? Diversificação é o segredo de qualquer carteira de investimentos. A gente vem numa alta de juros, o que hoje faz com que a gente encontre taxas de renda fixa, né, bastante atrativas para o investidor, coisa que você no início do ano não tinha. Então hoje você consegue comprar títulos rendendo aí 10,5%, 11% ao ano, né, de renda fixa, que é uma rentabilidade interessante, que é um cenário que não era encontrado no início do ano.
Então, no início do ano, se a gente tinha essa taxa de juros muito baixa, a gente tinha mais volatilidade nas carteiras, né? A gente foi mais para mercado, comprou mais ações, entrou nos multimercados, né? Foi um pouco mais para mercado. E nesse momento de instabilidade, nisso tudo que está acontecendo, a gente vem saindo um pouco dessa volatilidade, porque já começa a fazer sentido você ter a renda fixa, né? Os prés e pós-fixados nas carteiras. Uma outra coisa que faz parte das carteiras, ou deve fazer parte de toda a carteira, é essa diversificação internacional. Quer dizer, principalmente no Brasil, né, existe essa correlação, né? O dólar, quando você tem algum movimento, vamos dizer assim, para baixo aqui, geralmente o dólar dá uma esticada, então você ter ativos ou lá fora, ou ativos que comprem, né, Bolsa Americana, que comprem Europa, etc., traz um balanceamento para as carteiras. Então, eu acho que o segredo é a diversificação. Eu acho que é um momento que a gente pode sair um pouco de volatilidade e comprar taxas de renda fixa mais atrativas e esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? É importante estar sempre atento, é importante procurar o especialista, né? Porque esse momento é um momento delicado. As nossas carteiras de wealth, por exemplo, os clientes nos últimos 2 meses vêm sofrendo um pouco, porque as carteiras estavam mais voláteis, né? Com essa coisa da gente vem migrando para a renda fixa, né? Para os títulos pré, pós, etc. Mas elas, naturalmente, elas estavam mais voláteis. Então, o cliente não entende muito, né? Assim, a gente brinca entre a gente, né? Que os gatinhos, os leões começam a virar gatinhos, né? Porque todo mundo, quando a bolsa está andando muito, né? Quando o mercado está puxando muito, é normal a gente escutar dos clientes, pô, mas a gente entrou com pouco nesse IPO, a gente tem pouca ação, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, e a gente sempre... Tínhamos que ter colocado mais, né? Sempre o que já rolou, né? A gente colocou pouco e tal. A gente, olha, calma, a carteira está balanceada, o balanceamento é para isso, andou bem, essa estratégia andou bem, mas está dentro da nossa expectativa. Aí agora, quando a renda variável, né, não vai tão bem, nossa, pô, a gente está perdendo muito, a gente precisa rever e tal. Então, assim, a gente está mais acostumado com isso, mas é interessante ver esse movimento, né, do cliente que era extremamente arrojado quando a bolsa estava andando, e agora com a bolsa, né, mais volátil, com as coisas acontecendo dessa forma, o cliente fica ali temeroso. A gente está aqui para explicar, para entender, mas a gente precisa também que as estratégias sejam seguidas, né? Que o cliente confie na nossa estratégia, para que a gente consiga tirar desse mix de coisas o melhor para as carteiras. Acho que é um pouco disso. Fugir do efeito manada é fundamental, né? É algo que a gente dolorosamente precisa passar para o cliente, né? Quando ele está ganhando muito dinheiro, calma, é hora de botar um pouquinho aqui na renda fixa, vamos realizar. E a hora que está, às vezes, a bolsa caindo, olha, é hora de investir um pouco mais, aproveitar uma reprecificação dos ativos, pegar boas oportunidades. Mas você lembrou bem, né, Manu? Porque é o seguinte, é muito fácil ser assessor de investimentos quando a bolsa está subindo. Alta infinita, como a gente gosta de dizer. Aí é mole, amigo. Você compra qualquer coisa e deixa a brincadeira acontecer. Agora, o bom assessor, João, é aquele que consegue garimpar oportunidades, que consegue enxergar além dos números frios ali que são divulgados, perceber as movimentações de mercado e, com isso, claro, melhorar ainda mais o rendimento da carteira como um todo. E sempre mantendo o perfil do investidor, daquele que está ali pronto para colocar o dinheiro. Não, perfeito. Pegando também o que o Manu falou, a diversificação sempre vai ser a chave do negócio, mas quando a bolsa estava bombando, realmente tudo deu dinheiro, né? Até os micos da bolsa estavam dando dinheiro. A questão agora é você olhar, você teve 3 meses da bolsa caindo. O que colocar dinheiro? Quais ações comprar?
O investidor também tem que ser um pouco cauteloso de analisar quais empresas ali são de qualidade, que têm pouca dívida, tiveram um terceiro TRI que, mesmo com todos os problemas, continua entregando uma lucratividade. Então, analisar esse tipo de empresa. Eu acho que o momento não é para comprar qualquer tipo de coisa. Tem muita coisa barata, mas também não colocar os pés pelas mãos. Então, analisar essas empresas que estão entregando o resultado. Mas é isso, né, Cadu? Tentando puxar aí um pouco para a nossa realidade. Assessorar nesse momento de inflação, de juros em alta, em bolsa em queda, é um desafio a mais, né? Não é para qualquer um, definitivamente. Com certeza. E é uma coisa que a gente vem alertando, né, desde o início do ano. Do meu ponto de vista aqui, né, é engraçado, que é exatamente isso que o Manu estava falando, né? Quando a bolsa está lá em alta, todo mundo quer entrar, mas ele sempre entra um pouquinho atrasado, que a gente costuma dizer, né? Quando o mercado está menos propenso, quando ele está em queda, volta naquela questão que a gente debateu aqui. Nesses momentos de incerteza e de maior volatilidade, eu vou insistir na mesma frase que eu falei nas últimas 2 semanas. O valor das empresas e o preço de mercado, né, o preço ele deixa de refletir o real valor das empresas. Então acaba surgindo oportunidade. E aí você tem que ser muito seletivo. Mas no momento que a gente vive, tanto pensando, né, no aspecto nacional, como olhando para o ambiente internacional, ele é mais desafiador. E a gente vai continuar vendo essa volatilidade. Então a gente tem que muito deixar claro e entender muito do perfil de cada cliente, né, de cada investidor. Porque se a pessoa ela não tem, né, muito apetite ali para risco, não adianta também você querer, né, aumentar muito essa exposição, porque a volatilidade ela vai acabar tirando o sono dessa pessoa. Então é importante que ela durma tranquila, que ela saiba o que ela está fazendo, que ela siga assim, as orientações, mas se ela não gosta de ver volatilidade, aproveita esse momento agora que a taxa de juros ela vem subindo e aloca um pouco mais em renda fixa. Você vai ter uma carteira muito mais estável e entregando uma rentabilidade melhor. Pode ser que esse ano ele vá perder ali para a inflação, porque a curva de juros está um pouquinho atrasada, mas pelo menos quando a gente olha no cenário mais à frente, a gente vê aí a inflação um pouco mais comportada, né? Quando a gente vê aí a projeção de inflação para 2022, 2023, ela ainda segue mais próxima ali das metas do Banco Central. Então, se você pega, como o Manu falou, um título pré-fixado, a gente tem título lá pagando até 12%, é o que a gente chama ali de inflação implícita, né? A gente pega o título indexado à inflação e compara com o título pré-fixado. Então, a gente pega a projeção da inflação, o título pré-fixado, na minha opinião, ainda tem prêmio. Então, você fica ali com uma rentabilidade interessante e que não vai passar por esses percalços, esses sobes e desces da bolsa. Agora, para quem tem um apetite um pouquinho maior, pode ser uma boa oportunidade de aumentar a sua alocação, mas ele tem que estar sempre olhando para um horizonte mais longo, pelo menos aí pensando para daqui a 2 anos. Então não adianta eu investir num fundo de ações e ficar preocupado porque na semana seguinte o mercado caiu 5%, 6%. Essa volatilidade ela faz parte, inclusive quando a gente vai fazendo essa reposição da parcela de renda variável, a gente faz isso de maneira gradual, a gente não pega e aloca tudo de uma vez. A gente pega um determinado mês, uma determinada semana que teve um recuo mais forte e a gente vai fazendo a alocação de maneira pontual e estratégica. E ao longo do tempo, a gente não sabe onde é que é o fundo do poço, mas a gente sabe quando os preços estão ficando muito distorcidos. Então, nesse momento, a gente vai aproveitando para aumentar essa posição. Assim como a gente comentou, quando a Bolsa estava lá a 130 mil pontos, que talvez fosse um momento ali de reduzir um pouquinho dessa parcela mais exposta à renda variável. Eu acho que é muito disso, como o Manu falou, é diversificação, alocar de acordo também com o perfil e o horizonte de investimento de cada um e está muito bem orientado, né? Porque a Bolsa ela vai continuar exigindo um desafio cada vez maior, com uma inflação um pouquinho mais elevada, mercado um pouco mais volátil. Então, entre em contato aí com o seu assessor de investimento, entre em contato com a MacLeod, utilizem, né,
a nossa equipe para estar te auxiliando da melhor forma para você ou se proteger ou até aproveitar aí certos momentos que a gente possa enxergar de oportunidade. Agora, meus amigos, eu preciso confessar uma coisa. Eu estou muito preocupado, mas eu estou preocupado demais. É com Mark Zuckerberg. Imagina a semana do cara. Ele teve um apagão nas suas principais redes sociais que durou mais de 10 horas, colapsou o sistema de comunicação mundial, fez com que as ações da companhia que ele dirige caíssem mais de 5% na bolsa. Teve uma ex-funcionária, a Frost Hogan, que decidiu simplesmente jogar no ventilador todos os podres do Facebook, do Instagram, para a CBS, no programa 60 Minutes, que é como se fosse o Globo Repórter deles lá. Ela disse absurdos, disse que o Instagram sabe do mal que faz para as crianças. Ela contou que o Facebook controla absolutamente todo tipo de publicidade e o que vai ser vinculado. O Zuckerberg deve ter passado uma semana terrível. E pior, ele perdeu nada mais, nada menos que 6 bilhões de dólares. Ô Manu, me ajuda aí. A minha semana não foi boa, mas a do Zuckerberg deve ter sido terrível, hein? Ele passou a ser 6º mais rico do mundo. A fortuna dele agora é de 116 bilhões de dólares. Olha, ele deve estar preocupado, deve estar tomando uma hora dessa, Zuckerberg, não é possível. Será, Rafa? Será que ele está tomando uma depois de perder 6 bi de dólares, né? A gente está falando de 6 bilhões de dólares. Acho que não afetou muito essa pequena fortuna dele, né? Eu costumo dizer que não deve fazer muita diferença você ser o 6º, o 7º, o 5º, o 4º, né? Assim, você acha que faz alguma diferença? Ele não vai deixar de frequentar nenhum restaurante, não vai entrar no cheque especial, o cartão de crédito não vai ser parcelado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, né, brincadeiras à parte, é impressionante o quanto nós somos dependentes dessas redes sociais nos dias de hoje, né? Vamos falar da economia real, né? Assim, quantos negócios deixaram de ser fechados? Estima-se uma perda de 3 bilhões de reais só aqui no Brasil por conta do Instagram, WhatsApp, Facebook terem ficado fora do ar. Imagina, 3 bilhões de reais por conta de 10 horas, não é pouca coisa. Pois é. Vou fazer uma brincadeira rápida aqui. Eu falei no dia que ficar sem rede social hoje equivale ao que a gente passava quando ficava sem luz. É verdade. Exato, é um geral mesmo, literalmente. Eu acho que eu nunca me concentrei tanto como na segunda-feira. Eu nunca falei tanto no telefone como eu falei na segunda-feira, porque a gente fala hoje muito pelo WhatsApp. É uma coisa impressionante, né? Enfim, como que isso impacta, né? A gente... Não sei se vocês viram, né? Eu venho um pouquinho dessa área de tecnologia, né? Então deve ser legal para o nosso ouvinte aqui entender, né? Parece que foi um problema de DNS, né? Essa queda toda lá do Facebook, Instagram com o WhatsApp, né? E o DNS não é nada mais, nada menos do que um servidor, Domain Name Server, né? É um servidor que resolve nomes, né? Porque os endereços, né, de internet, né, são os endereços IPs, são números. Então, quando você digita ali, né, no seu browser, www.macloud.com.br, né, esse nome, ele vai para um servidor DNS, esse servidor DNS fala assim, o macloud.com.br é o IP tal, X tal, e aí que você chega lá, né? Quando você não tem essa referência, quando você escreve um nome, ele não acha o servidor, e aí fica tudo fora do ar, né? Parece que esse foi o problema do Facebook lá, né? Do WhatsApp. Gente, que loucura, né? Como que um servidor DNS pode causar um prejuízo tão grande no
numa empresa, né? Acho que não só no Facebook, mas para todo mundo, né? Foi o que a gente falou aí. Só no Brasil, a gente teve uma estimativa de 3 bilhões, foi isso, Rafael? 3 bilhões em negócios, né, que deixaram de ser feitos, né, em prejuízo, digamos assim, para aqueles operadores que utilizam as redes sociais para fins comerciais, né? A gente sabe que hoje em dia o WhatsApp, o Instagram, ele tem contas comerciais, né? Onde você fecha negócio, você é redirecionado a outros links de compra. O Instagram, por exemplo, faz isso com